Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significava este pouco tempo. E não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis? E outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na Páscoa, estamos nesse tempo de despedida. Jesus está se despedindo dos apóstolos. Ele vai passar por todo aquele momento também, isso aqui antes da Páscoa, ele vai passar pelo momento de sofrimento, vai morrer, vai ressuscitar. Nós estamos nesse momento. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia, vivendo os últimos momentos da vida dele aqui na terra. Na verdade, hoje, como eu venho dizendo para vocês, quinta-feira da sexta semana da Páscoa, é o dia em que Jesus ascende, sobe ao céu, ele retorna para a casa do Pai. Se essa solenidade pudesse ser celebrada entre nós como um dia de feriado, nós estaríamos celebrando hoje, mas como não é um dia de feriado normal, a CNBB, como eu venho dizendo para vocês, pediram à Santa Sé que ela fosse transferida para domingo próximo. No domingo próximo nós celebraremos a Ascensão do Senhor, embora hoje seja o dia da Ascensão, os 40 dias que Jesus ficou na terra depois da ressurreição. Então, a partir disso do que eu estou dizendo, nós vamos entender um pouco também o Evangelho. Para nós, é muito fácil, depois de mais de 2000 anos de caminhada da Igreja Católica, é fácil nós olharmos para este Evangelho e ver esse diálogo de Jesus e nós compreendermos. Mas quando a coisa aconteceu ali, no momento, foi difícil para os apóstolos compreenderem o que Jesus estava dizendo. É até engraçado, né? Deu um nó na cabeça deles. Quando Jesus diz o seguinte: pouco tempo ainda. Olha só, pouco tempo ainda e já não me vereis. Então Jesus está falando para os apóstolos da sua morte. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Então vamos explicar.
Jesus está ali na última ceia, a primeira missa que estava sendo celebrada. E agora ele diz para os apóstolos: pouco tempo e não me vereis. É aquilo que eu já venho dizendo para vocês durante esse tempo. Aí então Jesus está ali na última ceia, depois ele sai, vai para o Monte das Oliveiras, ali Judas dá o beijo da traição, Jesus é levado, Jesus passa pelo julgamento. Então todo esse processo aí, os apóstolos já não viram ele. E depois com a morte na sexta-feira. Então, pouco tempo e não me vereis. Morre na sexta-feira, ressuscita no domingo. Então, esse espaço de tempo, os apóstolos não viram mais Jesus. Só o sofrimento foi muito dolorido para eles, a morte de Jesus, tudo. João ainda viu Jesus sendo crucificado. Os evangelhos não mostram que os outros apóstolos tenham visto, mas fala ali que João viu ele morto, ele lá crucificado. Mas é claro, né, que os outros apóstolos de alguma forma eles devem ter visto também. Então, Jesus morto. Depois, José de Arimateia vai pegar o corpo de Jesus. Lembremos ali na Via Sacra, Nossa Senhora recebe o corpo de Jesus, é levado para o túmulo, e aí, pronto. Sexta, sábado, domingo da ressurreição. Jesus ressuscita, as mulheres agora os vê, os discípulos de Emaús e depois os apóstolos. Pouco tempo ainda e já não me vereis. Entenderam esse espaço de tempo? E não me vereis? E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. É todo esse espaço que nós estamos vendo agora, da ressurreição de Jesus até esse momento da ascensão. Mais um pouco de tempo, 40 dias de convivência. E Jesus ali instruindo, e nós vimos todas as instruções que Jesus foi dando, falou das perseguições que eles iriam passar, que ele iria enviar o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, como nós vimos ontem. E agora, esse pouco tempo me vereis, e depois, como os apóstolos dizem, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. Missão cumprida, se lembram que eu falei esses dias? Missão cumprida. Agora ele volta para a casa do Pai. É isso que Jesus está falando. E aí ele volta o diálogo, né? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo que eles ficam ali discutindo entre eles? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estáis discutindo entre vós, porque eu disse pouco tempo e já não me vereis? Morte. E outra vez pouco tempo e me vereis? Ressurreição. Vós chorareis e vos lamentareis. Foi sofrido, meus irmãos. Foi sofrido aquele momento que Jesus foi levado e passou pelo julgamento. Foi duro, foi muito sofrido para os apóstolos. Aí ele diz, nesse tempo de sofrimento, vós chorareis e vos lamentareis. Não foi fácil. Mas ao mesmo tempo, veja o que é que Jesus está dizendo. Mas o mundo se alegrará. Esse mundo, aqui tanto Santo Agostinho como São João Crisóstomo,
eles estão falando? Aquelas autoridades, aquele povo que prendeu Jesus e fez toda aquela situação que levou Jesus ao padecimento, ao sofrimento, eles se alegraram. Olha, duas situações: os apóstolos tristes porque Jesus estava padecendo, as autoridades religiosas felizes porque eles estavam matando o Filho de Deus. É isso que Jesus está dizendo: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. A alegria do mundo que se opõe a Deus é essa: é destruir Jesus, é destruir os cristãos. Não é assim que nós nos deparamos no mundo? Quando acontece alguma coisa na igreja, uma situação difícil com um sacerdote, ou alguma coisa no geral, você vê, aqueles que não creem se alegram, eles ficam alegres, é o triunfo, como se eles estivessem dizendo assim: vencemos, provamos que tudo é mentira, e aquela coisa toda. Mas aqueles que estão com Jesus nesse momento, como é que eles ficam? Ficam tristes, porque isso causa tristeza no nosso coração. Primeiro, diante dessas situações que vão acontecendo na igreja, para nós católicos isso causa tristeza, muita tristeza. E para os que não creem, alegria, porque acham que estão provando que realmente Deus não existe e aquela coisa toda. E aí vem a outra parte: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, e vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Agora vem o triunfo. A nossa tristeza, ela vai se transformar em alegria. Essa tristeza é passageira, meus irmãos. Os sofrimentos deste mundo são sofrimentos passageiros. É isso que precisa ficar dentro de nós. Mas depois virá a verdadeira alegria, a grande alegria, aquela alegria eterna, a alegria, a felicidade eterna que Deus prepara para todos nós. É isso que Ele está dizendo. A nossa tristeza vai se transformar em alegria. Então, diante dos sofrimentos, diante das coisas que vão acontecendo conosco, vamos perseverar, vamos ser firmes, vamos caminhar. Vamos nos entristecer sim, pelas situações difíceis. Vamos nos entristecer com aquelas pessoas que não creem em Deus e que poderão não se salvar. Vamos nos entristecer com aquelas pessoas que estão com o coração fechado e não querem saber de Deus. Porque o que espera para elas, se não houver conversão por parte delas, o que espera é o sofrimento eterno para elas. Por isso nós vamos nos entristecer. Mas depois que nós passarmos por esta vida, por as perseguições que nós passaremos e que nós passamos, lembremos as perseguições que os apóstolos passaram, agora estão na alegria. Essa alegria jamais será tirada da vida deles, jamais será tirada. Aqui ainda pode ser tirada. Você vê que tem momentos que nós estamos felizes, tem um momento que nós já estamos tristes, acontece uma situação aqui, acontece uma situação acolá, nós vivemos assim naquela esperança, é aquela mulher que perde a criança, é o outro, e nós vamos ver isso no Evangelho de amanhã, a continuação, aquela tristeza por ter perdido a criança, ou aquele sofrimento na hora do parto, são os sofrimentos desta vida. Mas o que nos alegra é
Jesus ressuscitou verdadeiramente. Ele volta para a casa do Pai, ele foi preparar um lugar para mim e para você. Então vamos ser perseverantes, vamos ser fiéis até o fim, porque nos espera a verdadeira alegria. Isso aqui é ilusão, meus irmãos. É pura ilusão. O que nós vemos aqui é passageiro. O que nós não vemos é eterno. Então, nós estamos nos preparando para quê? Para que diante desta nossa fidelidade, diante dessa nossa perseverança, diante de Deus nosso Senhor, nós passemos para a outra vida e a nossa tristeza vai se transformar em alegria. Você está disposto a viver isso? Eu estou disposto. Eu quero a verdadeira alegria. Eu estou dando esse tempo apenas para você pensar um pouco. Vamos lembrar de São Felipe Neri, quando ele fala a respeito disso, né? Eu prefiro o paraíso. Nós preferimos o paraíso. Vamos fazer essa troca. Diante dos sofrimentos, diante das dores que esse mundo oferece, nós não vamos ficar se lamentando. Nós vamos viver, nós vamos fazer o possível para sair dessa ou daquela situação, mas sempre focado no paraíso. Eu prefiro o paraíso. Eu quero o paraíso. Então aqueles, que tristeza, né? Aqueles que estão nesse mundo, se alegrando nesse mundo, vivendo as coisas desse mundo com toda a intensidade, achando que estão crente e abafando, sem querer saber de Deus, embrenhados numa vida de libertinagem, sem querer saber de Deus, estão dizendo que são felizes, e eles olham para nós e ficam até com pena de nós, dizendo que nós somos infelizes, e nós não somos, mas é sofrido passar por essa ou aquela situação, e depois tudo vai se inverter. Tudo se inverterá. Então vamos ser fiéis a Deus. Façamos a vontade de Deus. Peçamos a Deus a graça da fidelidade. Conquistemos a vida eterna. Não foi assim que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, conquiste a vida eterna. Vamos, meus irmãos, conquistar a vida eterna. Vamos lutar por essa vida eterna. Vamos ser fiéis a Deus nosso Senhor. Vamos ser fiéis a Jesus Cristo. Você passa pelos seus sofrimentos, eu passo pelos meus. Nós nos unimos a Deus pedindo a Ele a graça da nossa fidelidade. Vamos caminhando, vamos olhando para frente. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia, Ele voltou à casa do Pai. Vamos ser fiéis. E enquanto isso, os mundanos estão olhando para nós e rindo de nós. Mas depois, quando nós passarmos desta vida para outra, vocês veem que eu estou repetindo isso, porque é preciso repetir para que isso fique bem claro entre nós. Quando nós passarmos dessa vida para outra, meu Deus do céu, a nossa tristeza vai se transformar em alegria, na verdadeira alegria. Meu Deus do céu, eu prefiro o paraíso. Vamos hoje, no dia de hoje, pensar nisso. Eu prefiro o paraíso. Diante de qualquer situação, vamos dizer isso, eu prefiro o paraíso. Mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Louvado seja Deus por isso.
Não desanimemos. Aquele que perseverar até o fim, disse nosso Senhor, será salvo. E eu creio nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.